Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre melhorias nas estradas, situação da saúde, hidrovia do Arco Norte, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Irajá, do PSD do Tocantins. Bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. Senador, para a gente começar então, no fim do ano passado, o senhor afirmou num pronunciamento que a saúde do Tocantins vive uma situação crítica, com filas, ambientes lotados nos hospitais e até pessoas perdendo a vida na espera de atendimento. A Polícia Federal, em fevereiro, realizou uma operação para averiguar fraudes e desvios de recursos em contratos com a Secretaria Estadual. Qual que é a solução hoje para a saúde do seu estado? Bom, eu acho que, primeiro, é importante destacar que o Tocantins, ao contrário de que algumas pessoas pensam, é um estado maravilhoso, de um povo acolhedor, um povo trabalhador e um estado novo, né? O estado mais novo da federação. E que, por isso, em tese, não deveria estar acumulando problemas que vários estados da federação já vêm ao longo de décadas enfrentando, como o exemplo que você mencionou da saúde. O estado, infelizmente, tem encontrado muita dificuldade. Nós temos problemas crônicos de falta de medicação para atender os pacientes, medicação básica, desde uma seringa a material hospitalar. Problemas na falta de profissionais qualificados, nós temos médicos, enfermeiros, auxiliares da maior competência, mas infelizmente num número muito reduzido no quadro, que não consegue atender a toda a demanda, né, que existe nos hospitais gerais, nas UPAs, né, que são espalhadas em todo o Tocantins. E nós temos um outro grave problema, e esse é um câncer no Tocantins, que é a corrupção, né, o desvio de dinheiro público que deveriam ser aplicados nas cirurgias, nos tratamentos, nos exames, nas consultas e que infelizmente estão correndo para o ralo e isso já virou uma rotina no estado. Tanto é verdade que nós temos operações da Polícia Federal que são recorrentes, acontece praticamente todos os meses, está lá a polícia batendo na secretaria, prendendo funcionários, né, que infelizmente cometem ilegalidades, ou mesmo recolhendo documentos para poder comprovar a existência desses crimes que são cometidos com o Estado. E isso é grave, isso tem sido amplamente divulgado na imprensa nacional e, claro, isso nos envergonha, nos entristece, todos nós tocantinenses e, claro, nós que temos uma posição pública. E para reforçar a saúde, no ano passado o senhor destinou cerca de 30 milhões em emendas para a saúde do seu estado. O senhor considera que é justa a distribuição, é adequada a distribuição pelos estados, até para suprir essas carências que o senhor mencionou? Na verdade, eu acho que cada um tem que cumprir o seu papel, né? Claro que eu tenho responsabilidade sobre a saúde pública do estado de Tocantins e não furto dessa minha responsabilidade. Nós temos tentado cumprir o nosso papel. Conseguimos levar, como você citou, 28 milhões de reais no último ano de 2023 a quase todos os 139 municípios para fortalecer aquela atenção que é básica, né, que é atendida naquele pequeno município, num postinho de saúde, ou mesmo numa UPA ou num HPP. Isso foi muito importante para fortalecer esse atendimento da baixa complexidade, já que a média e alta complexidade é a responsabilidade do governo do estado. Conseguimos, inclusive, recursos da ordem de 10 milhões de reais para a construção de um novo hospital do Bico do Papagaio, que é na região norte do Tocantins, que vai atender a todos os 25 municípios daquela região, com cirurgias eletivas principalmente, ou seja, aquelas pessoas que estão esperando nas filas, né, dos hospitais gerais do estado para fazer uma laqueadura, uma vasectomia, uma vesícula, né, e esperam tantos anos, às vezes a catarata que não estão enxergando. Então esse hospital vai proporcionar a essas pessoas essa condição. Implantamos agora, em caráter experimental, uma grande policlínica de especialidades na cidade de Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado, na região norte do estado, e que, graças a Deus, graças a essa parceria com o governo municipal, está sendo um maior sucesso. Desde outubro de 2023, atendendo a centenas de pessoas, desde a área de ortopedia, pediatria, psicologia,
enfim, atendendo a 4 atendimentos básicos e também promovendo as cirurgias eletivas. Aquele paciente que na policlínica é identificada a necessidade de fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, esse paciente ele é encaminhado para o centro cirúrgico com hora, com data marcada e ele tem um atendimento de qualidade, que é assim que a população precisa e merece, né? Ter um atendimento que seja satisfatório e digno. A gente comentou aqui do direcionamento de recursos para a saúde. Agora, outro setor muito importante para o seu estado é a educação. Ano passado foram garantidos mais de 26 milhões no orçamento da União para esse setor. Como que o senhor tem atuado aqui na casa para fortalecer também a educação do tocantinense? A educação é o alicerce, né, do desenvolvimento do cidadão, e isso seja na esfera municipal, estadual ou federal. É claro que a educação ela pode ser sempre aprimorada, né? Ela pode ser sempre melhorada. E o Tocantins, infelizmente, nos últimos anos, os indicadores de ensino, de qualidade do ensino básico, ensino fundamental, têm regredido. Isso é ruim a gente identificar isso, né? E é claro que isso requer mais investimento, né? Desde a educação básica, na construção de escolas, na reforma das escolas estaduais, que grande parte delas, muitas delas estão sucateadas, na formação, na qualificação dos nossos professores, que precisam e merecem estar sempre se reciclando para oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos da rede pública de ensino. Então, o recurso, se bem aplicado, certamente ele vem em dobro o resultado, né? Porque nós vamos ter pessoas preparadas para o mercado de trabalho e que vão se formar, que vão poder garantir uma vida digna à sua família e uma formação profissional no mercado. Então, formação para mim, educacional, é básica. Experimente investir na ignorância, né? A gente sempre diz isso por aqui. Todo investimento que você faz na educação, certamente ele vem triplicado o resultado e o retorno. E falando sobre como investir de uma forma boa, como aplicar bem os recursos no Estado, o governo do Estado vem investindo em obras rodoviárias, infraestrutura rodoviária, como, por exemplo, restauração, pavimentação de estradas. No entanto, o Tribunal de Contas do Estado, em conjunto com o Instituto Federal do Tocantins, identificaram várias irregularidades, como buracos, fissuras, entre outras. Então, como fazer para aplicar bem esse recurso de forma que o investimento seja duradouro e de qualidade? A malha rodoviária do Estado do Tocantins, ela já passa de mais de 30 anos, desde a criação em 1988 do Tocantins. E é natural que você precise garantir um programa de manutenções preventivas e corretivas dessas rodovias estaduais, para que, obviamente, essa obra possa perpetuar por muitos anos, o que não aconteceu, né? Infelizmente, sempre tentando apagar o fogo, né, com água, e isso a gente sabe que custa mais caro. Obra boa é obra com qualidade, e nem sempre é o que vem acontecendo no Estado. E é por isso que os recursos são insuficientes, porque a cada momento, passam 5 anos, a rodovia já está esburacada de novo. Aí chega no período de chuva, destroem com as rodovias, passa o período seco, se faz um paliativo, que é aquela operação de tapa-buracos, e aí você vai anestesiar o problema, porque aí vem de novo o problema no outro ciclo de chuva. Então, não há um programa permanente do governo, com uma política que seja duradoura, em que você consiga manter esses programas de manutenção. E esse problema ele é recorrente e nunca vai acabar. A despeito desses problemas que o senhor citou aqui, tem também o desgaste, né? O próprio desgaste das rodovias. E para desgastar menos as rodovias, outro assunto que o senhor vem dando destaque até nas suas redes sociais é a hidrovia do Arco Norte e a importância desse projeto para impulsionar a economia da região, não só do Tocantins, mas dos estados vizinhos e do país. Como que está hoje essa situação para viabilizar essa obra? A nossa hidrovia do Arco Norte, na verdade, é um grande sonho já, né, de 20 anos ou mais, que nós esperamos agora definitivamente realizar. E quando eu falo isso, não é um sonho só meu, não é um sonho só da bancada federal, não é um sonho só de alguns prefeitos, é um sonho da população, né? Poder oferecer
um meio de transporte que é mais barato, ou seja, vai tornar os nossos produtos muito mais competitivos no mercado nacional e internacional, que vai, acima de tudo, garantir também um transporte mais sustentável do ponto de vista ambiental e que está fácil de acontecer, porque o mais importante nós temos, né? Deus nos concebeu, que foi o rio navegável. E agora está faltando apenas uma obra chamada Pedral do Lourenço, na divisa do Tocantins com o estado do Pará, que é um trecho de pedras e que precisam ali ser retiradas para que as barcaças possam, né, transitar com os produtos, né, com as commodities do Tocantins e dos outros estados da região do Mato Piba. Então, essa hidrovia, ela, por muitas, ela é chamada como o Mississippi do Brasil. O Mississippi é um rio americano, onde 80% da produção americana é transportada pelo rio Mississippi. E nós temos um Mississippi aqui adormecido, né, que poderia estar sendo utilizado de forma inteligente, garantindo um produto mais barato, economicamente sustentável, muito mais sustentável, e que torna o Tocantins e os estados da região do Arco Norte, que estão ali acima do paralelo 16, estados muito mais atrativos para investimentos. Essa obra do Pedral do Lourenço, ela já tem parte do recurso garantido, um terço desse recurso, que é 350 milhões. Estamos esperando que o IBAMA possa entregar o licenciamento ambiental e aí nós teremos, finalmente, num prazo de 1 a 2 anos, a hidrovia tão sonhada se tornando uma grande realidade. E eu acho que será um grande divisor de águas na história dessa região do Arco Norte, né, que inclui os estados da Bahia, do Mato Grosso, de Goiás, do Maranhão, do Pará e, claro, o Tocantins, porque nós passaremos a ser ali um grande corredor logístico do Brasil, né, onde toda a produção que acontece nesses estados vão poder ser escoados pela hidrovia e não mais descer via rodoviário por caminhão para os portos da região sul e sudeste do país. E esse projeto, essa obra, vem contando com a participação dos países membros do BRICS, correto? Exatamente. O senhor considera que esse apoio, essa participação dos países dos BRICS tem sido um diferencial no sentido de que, sem eles, o Brasil não conseguia avançar sozinho nessa obra que tem um potencial enorme, mas que a gente não conseguia tirar do papel ou viabilizar? Na verdade, ali nós sempre tivemos alguns entraves, né, alguns problemas de ordem burocrática, como a gente estava citando a questão da licença ambiental, que é necessária, é importante, mas que vem demorando muito, né, para poder ser analisado o processo. E nós vamos precisar de, evidentemente, investidores. E nesse contexto, o BRICS, que é esse grande bloco econômico que o Brasil faz parte, né, é um membro permanente, pode fazer a diferença, porque são várias empresas de fora que têm uma lupa em cima do Brasil como um local para ambiente de negócio, para investimentos em infraestrutura, em logística, em produção de alimentos. E nesse contexto, o BRICS pode auxiliar esses investimentos e canalizar todos esses recursos para serem investidos aqui. Desde a geração de emprego e renda, na formação de mão de obra, qualificação, investimento na área rural, nas cidades, enfim, é todo um fluxo que vai acontecer a partir do momento que nós tivermos atraído esses bons investimentos aqui para o nosso país. E esse arco, ele vai ajudar também a escoar a produção, né, da safra de grãos da região do Mato Piba, correto? Correto. O senhor estava explicando isso. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a possível questão de essa produção da safra agrícola ter sido afetada pelas condições climáticas extremas nos últimos meses aqui no país. Sim, é bom lembrar que nós temos ali aproximadamente 52% da nossa produção de soja, de milho e de outras commodities estão concentrados na região do Arco Norte, que são os estados que estão acima do paralelo 16, como eu havia explicado. E que hoje, de uma maneira até irracional, tudo isso é transportado via caminhão pelas rodovias, o que vai gerar custo para a União, porque tem manutenção de estrada, do ponto de vista ambiental não preciso nem dizer, e que afogam os portos da região sudeste, né, do Porto de Santos e do Porto de Paranaguá. Então, a partir do momento que esse grande projeto ele se estabelecer, nós vamos ter um novo momento na história do Brasil, sobretudo nesses estados, né, que são novas fronteiras agrícolas. Tem grandes áreas ainda que não são produtivas
ou que estão degradadas, ou porque são de baixa produtividade e que passarão a contar com investimentos para fertilizar o solo, para poder fazer essa conversão de áreas degradadas para áreas de pastagens ou para a própria agricultura, produção de grãos, proteína vegetal. Então, eu acho que nós temos a oportunidade, com essa hidrovia do Arco Norte, de ser um divisor de águas na história da produção brasileira. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil, sem desmerecer os outros países, né, que já produzem alimentos, o Brasil vai continuar nessa vanguarda. Agora, senador, falando sobre investimentos, o governo federal em novembro lançou o novo PAC no Tocantins. A gente tem aqui uma arte para nossa audiência. Entre os destaques, os investimentos previstos: conclusão da ponte sobre o Rio Araguaia, pavimentação das BR 010 e 235, o novo Hospital da Mulher e Maternidade de Araguatins e mais de 3.600 moradias do Minha Casa Minha Vida. Além disso, melhorias de conectividade e fornecimento de energia. Como que o senhor pretende atuar aqui no Senado para garantir que esses investimentos se tornem realidade? Bom, você pode destacar alguns dos programas que foram contemplados no Estado e você percebe que você tem investimentos desde logística a consolidação de rodovias federais que estão inacabadas há muito tempo, a construção de casas populares, que já é um programa mais social. O Tocantins, ele certamente foi bem contemplado dentro do programa do PAC e a gente precisa reconhecer isso, a sensibilidade do governo do presidente Lula em atender a tantas frentes diferentes, né, mais distintos segmentos, para poder fazer do estado do Tocantins realmente um grande celeiro de grãos e de energia, que essa é uma das vocações. Grãos, energia e também turismo, que é um outro potencial do estado. Agora, a nossa expectativa é que esses programas eles possam ser iniciados. A gente sabe que uma obra da envergadura de uma rodovia BR-010 ou 235, ela leva alguns anos até ser consolidados. Da mesma forma, a construção de casas populares, você não vai fazer isso da noite para o dia. Você precisa das parcerias com o governo municipal e também com o governo estadual. Então, o nosso desafio, o meu desafio, o desafio da bancada, é a gente ser facilitadores para que esses programas possam ser iniciados. Claro que não de uma vez, né? Não vai acontecer todos eles de uma vez só, mas que eles possam ser iniciados de uma forma planejada e programada para que a gente consiga, ao longo de, no máximo, 5 anos, poder ter esses programas completamente implantados no estado do Tocantins. Que isso, uma vez executado, vai ser um grande salto de crescimento no estado. E falando sobre implementar essas obras e investir de forma com que se tornem realidade esses investimentos, o senhor tem investido ao longo do seu mandato, sua atuação como parlamentar, em todos os 139 municípios do estado. Na sua opinião, quão importante é ter essa gestão pública de forma integrada, a despeito de alguma divergência política com prefeituras e coisas do tipo? As divergências na política, elas são normais, são naturais, é do dia a dia. Mas isso não tira da responsabilidade de quem quer que seja, desde um deputado federal, que eu honrosamente tive a oportunidade de ser 2 mandatos, como agora no Senado, de poder ajudar, né? A gente tem essa obrigação. Eu acho que, independentemente das posições políticas, né, ideológicas que cada parlamentar tem, cada prefeito, o governador ou os senadores possuem, mas é natural. E eu com muito orgulho, eu tenho sempre defendido isso desde o meu primeiro mandato, né? A gente poder ter marcas, contribuições importantes em cada cidade do estado. Uma cidade pequena de 1.000 e poucos habitantes, a capital Palmas, né, que tem mais de 300 mil. Então, para mim, eu faço isso com muita alegria e sei separar bem essa parte política. A gente, né, trata disso numa eleição, mas aí fora da eleição a gente tem que tratar de cuidar bem dos municípios, cuidar bem da população e cumprir com a nossa responsabilidade, que é cumprir um bom mandato aqui. Agora, senador, recentemente o Congresso aprovou a reforma tributária. Qual que é a expectativa do senhor em relação à discussão da regulamentação dessa reforma e como vai impactar o seu estado? Bom, eu acho que nós vamos ter 2 tempos, né, nessa discussão da reforma. Nesse primeiro tempo em que a reforma foi aprovada, e que pese com o meu voto contrário, porque eu entendia que não era uma reforma pura e simplesmente para simplificar, que isso é maravilhoso,
mas uma reforma que, sob pretexto da simplificação, estaria, na verdade, aumentando a carga tributária. E esse era o meu temor, e por isso eu fiquei contrário a essa reforma. Eu espero que agora, na segunda fase, no segundo tempo dessa discussão, nós possamos corrigir algumas distorções, porque é impraticável uma empresa, num período de transição da reforma, que ela esteja sendo disciplinada por dois critérios distintos, como há, por exemplo, a previsão no texto que foi aprovado na reforma, que aí você tem que ter dois controles, dois contadores, né? E em algum momento isso não tende a ser bom, porque vai custar, isso é custoso. Isso, claro, reflete nos preços do consumidor. Então, eu estou apenas dando um exemplo, porque nós vamos ter a chance de poder corrigir essas falhas que ficaram no texto base, né? E regrar sobre alguns assuntos que ficaram para serem definidos justamente na regulamentação, como você falou. O que eu não concordo e evidentemente não apoio é aumento de impostos. Isso é inadmissível num país que já tem uma carga tributária tão elevada e que prejudica muito o setor produtivo, seja um comerciante, seja um industrial, seja um prestador de serviço, um autônomo. Eu acho que é impraticável a gente defender, é indefensável a gente poder aqui aprovar aumento de impostos. Essa é a minha posição pessoal. E como se encontra o texto antes dessa regulamentação? O senhor acha que vai haver prejuízos ou que ainda há tempo da bancada se reunir em defesa do Estado do Tocantins nesse sentido? Não tenho dúvida de que é sempre possível corrigir, é sempre possível melhorar, aprimorar. O texto base aprovado eleva muito a carga tributária de serviços, que é o principal setor no meu estado. Nós temos um turismo muito forte, como eu disse, né, pujante. Nós temos várias empresas de serviços que trabalham no Tocantins e esse segmento, para dar um exemplo, é um segmento que vai ser amplamente prejudicado, né, que paga hoje uma carga que oscila, dependendo do porte da empresa, de 16% a 19% e que poderia passar a pagar, com a reforma aprovada e a regulamentação também, 28%. Né? Então, é um aumento significativo e isso, evidentemente, não vai ficar no bolso do empresário. E quem vai pagar essa conta é o consumidor no final, na ponta que sofre. O senhor já comentou algumas oportunidades aqui sobre o turismo no Tocantins. Quais as suas ideias e projetos para essa área, já que ela é tão pujante e importante para os tocantinenses? Bom, se a gente tivesse um governo organizado, eu tenho dúvida de que o Tocantins hoje estaria num patamar, em um nível de outros grandes estados que também têm o turismo como um grande indutor de geração de emprego e renda, né? O Maranhão com os lençóis maranhenses, né? O Rio de Janeiro com as suas belezas naturais, as praias do Nordeste, a Amazônia, Mato Grosso, enfim, as cataratas, né? Na região sul, cada estado, cada região tem um potencial. E o Tocantins tem vários potenciais, né? Nós temos o Jalapão, temos o Cantão, temos cachoeiras belíssimas, temos a capital maravilhosa. E, infelizmente, a gente não está sabendo aproveitar essas oportunidades, né, de atrair esses turistas, sejam brasileiros, sejam turistas internacionais, para conhecer as nossas riquezas e as nossas belezas. Eu tenho convicção de que, além do agro, que é muito forte no estado, produção de energia renovável, que é uma grande realidade, nós podemos fazer do turismo talvez o principal setor econômico do estado, desde que existe uma política pública que organize o setor, que estimule a atração de investimentos, né? Tanto de investimentos de empresários locais, como também de novos empresários que desejam investir no estado, a saber como receber esses bons clientes, né? Que são os turistas. Isso requer da parte do governo uma organização maior. Senador Irajá, nesse ano a gente comemora 200 anos do Senado Federal. Na sua opinião, gostaria de saber quais foram os pontos mais importantes para o Tocantins que passaram aqui pela casa de 1988 até agora e como o Senado pode continuar atuando para atender às demandas do seu estado. Olha, é uma pergunta difícil, porque 200 anos tem muita história para contar, né? Mas fazendo uma reflexão um pouco mais no passado recente para cá, eu diria que o Senado teve um papel determinante desde lá da Constituinte, 1988, né, da nossa Constituição, a criação de estados, né, como foi o estado do Tocantins, a divisa
a divisão do estado de Goiás e criando assim o estado do Tocantins. O Senado teve um papel fundamental. Ao longo dessas últimas décadas, o Senado sempre defendendo a federação, que são os estados brasileiros, que esse é um grande papel que o Senado fez ao longo dessa história, e principalmente aprovando marcos regulatórios, projetos estruturantes que fazem a diferença na vida do cidadão. E aqui eu posso te dar dezenas de exemplos, mas o tempo não permite. Mas eu vou citar um deles, o marco do saneamento, né, que criou um ambiente no setor privado, através de uma regulamentação que gerasse ambiente de negócio, garantisse segurança jurídica, para atrair esses investimentos privados, para poder investir nos municípios e nos estados brasileiros no tratamento de água, né, de tratamento de lixo, de resíduos sólidos, enfim. Toda essa parte de saneamento básico, hoje, se você pegar dos últimos anos, o volume de negócio que vem acontecendo em todos os estados brasileiros é impressionante. Isso só foi possível porque o Senado propôs, né, uma matéria, através da iniciativa do Senado, propôs uma legislação que pudesse garantir e estimular o investimento privado nesse segmento. Isso está mudando a realidade de muitas pessoas, inclusive de cidades, principalmente de cidades pequenas, que dificilmente, com recurso público, isso chegaria em tempo hábil. Senador Irajá, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, e em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto de Estado.